esses CDs você pode adquirir se você quiser, para dar para alguém, enfim, né? Tem aí em cima. E é baratinho, viu? Isso aqui é preço de custo. É caro o CD para a gente, porque a gente faz 50, 100 CDs. Se não fizesse milhares, aí ficaria baratinho. Bom, tem 10 minutos. Vamos começar? Então é o seguinte. Quem trabalhou hoje? Quem não fez nada hoje? Também não. Você fez alguma coisa ou também não fez nada? Fiz. Você fez, trabalhou hoje. Alguém não fez nada hoje? Quem está cansado? Quem está com sono? Um pouquinho. Então eu vou começar fazendo um exercício que você vai aprender comigo, que é um exercício de um amigo meu chamado Lair Ribeiro, que é um exercício que ele usa para dar uma energia na gente, para a gente fazer horas e horas e horas, né, de palestras. O que você pode usar também, né, que você pode usar também para aumentar a sua energia durante de manhã, à tarde, quando você vai ter uma atividade, quando você vai fazer alguma coisa, você pode usar esse exercício. Tá? Esse exercício ele consiste em como se fosse uma ginástica, leve, obviamente. É um movimento do corpo. A intenção dele é cruzar e organizar hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Você sabe que o nosso cérebro ele tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. No nosso cérebro, em relação ao nosso corpo, acontece justamente o seguinte: o hemisfério direito coordena o lado esquerdo do nosso corpo, o hemisfério esquerdo coordena o lado direito do nosso corpo. Todos sabiam isso? Isso não é novidade para ninguém? Tá. Então eu vou propor para você um exercício simples, que nós vamos fazer algumas vezes só para você aprender, e é rapidinho, alguns minutinhos, que vai fazer com que esses dois hemisférios sejam estimulados. Se nós estimularmos os dois hemisférios, nós estamos consequentemente elevando a energia no nosso corpo. Porque, por exemplo, agora aqui, eu estou usando qual hemisfério? Eu estou usando o hemisfério racional, certo? Qual é o lado racional? O lado racional é o hemisfério esquerdo. Tanto que tudo que eu vou fazer, a não ser que seja canhoto, eu vou fazer com a mão direita. Qual é o hemisfério sensitivo? O hemisfério direito. Então tudo que eu vou sentir, eu vou perceber, né? Eu vou ter essa cognição sensitiva, né? Eu vou usar o hemisfério direito. Então eu vou usar essas duas energias para aumentar a energia de quem? Da gente. Aumentar a capacidade de entendimento da gente. Aumentar, entre muitas aspas, que não é isso, mas só para a gente entender, aumentar a inteligência da gente agora. Aumentar a capacidade de captação. Aliviar um pouco o cansaço. Né? Então isso é importante. Então você vai fazer uma prova, você vai fazer esse exercício antes. Você vai fazer algum trabalho complicado, você vai fazer esse exercício antes. Né? Por quê? Vai ligar e atuar os seus dois hemisférios, vai ativar os dois, você vai ter mais sabedoria, mais facilidade, mais força, mais energia. O exercício consiste no seguinte: primeiro eu peço que vocês fiquem em pé. Não vai cansar ninguém, pode ficar tranquilo. Aqui você me pega do corpo inteiro, Lívia? Pega. Ó, primeira coisa, você vai fazer este movimento, ó. Você está cruzando, você pode andar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, para ficar mais fácil. Eu estou cruzando a minha mão direita com a minha perna esquerda e minha perna esquerda com a perna direita. Eu estou dando um tapinha, o meu cérebro está recebendo esta informação. Eu estou fazendo o cruzamento, certo? Fazendo o cruzamento dos hemisférios. Agora você vai fazer este, o mesmo lado. Então você está estimulando o mesmo lado, o mesmo hemisfério, certo? Então você faz isso aí por alguns segundos, né? Aí você vai unir a parte de trás do seu corpo com a parte da frente.
Então você vai fazer isso, ó. E vai cruzar, ó. 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 Está cruzando e pegando de trás e unindo com o da frente. Ok? Agora, você vai fazer isso, vai juntar esses dedos, vai estimular essa região. Bate aqui, ó. Como pica-pau. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou unindo o direito e o esquerdo, novamente, e mandando energia pro rim. Ok? Que é a nossa raiz. Agora você vai põe uma mão, qualquer uma, no umbigo, a outra você bate aqui, ó. Bate assim, ó. Eu estou fazendo o quê? Circular energia do alto e do baixo. Troca de mão. Aí você vai manter a mão no umbigo, com a outra mão você vai fazer massagem à altura do cóccix. Bem onde começa a prega aqui. Inverte. Mantenha a mão no umbigo. Faz isso, ó. Põe o dedo aqui, como se estivesse escovando o dente. Movimenta o lado, para a direita e para a esquerda. Muda. Ok? Pegue sua mão assim, massageie aqui, ó. Leve os teus olhos bem para cima. O teu olhar bem para cima. A cabeça não, o olho. Bem para baixo. Olha o sapato. Olhe para a esquerda. Vire bem o olho para a esquerda. Olhe para a direita. Solta. Isso. Com essa mão na testa e com essa na nuca, a direita na testa, pensa numa coisa muito boa na sua vida. Bota essa coisa muito boa, onde você teve muito prazer, muita alegria, muita felicidade. Se quiser, feche o olho e dê um passo à frente como se você entrasse nessa coisa. Respire um pouco aí. Capte a energia desse momento bom na sua vida. Segure a energia desse momento bom na sua vida. Isso. Pode soltar. Vê a sua energia que deu uma mudada. Percebe que mudou um pouco? Se você fizer isso várias vezes, você vai ver que a tua energia está assim. Se você prestar atenção no seu corpo, a energia está mais forte. Pode sentar. Será para tirar um pouco o cansaço e tirar um pouco o sono. Vamos começar a nossa aula. Veja, hoje, vocês que estão aqui estão tendo muita sorte. Né? Porque vocês vão aprender uma coisa. Senta para cá, filho. Vocês vão aprender uma coisa muito importante, que talvez vocês já ouviram falar. Talvez vocês todos já saibam. Muito provável, todos vocês já saibam. Só que tem aquela coisa. Quando a gente sabe e não usa, é como se não soubesse. Eu vou falar para você hoje, durante essa hora e meia. E você vai, puxa, eu já sei isso. Agora eu vou começar a usar. Puxa, eu não sabia disso. Legal, aprendi e vou usar. Então, de qualquer maneira, você que está aqui hoje, você está tendo muita sorte.
Porque você vai aprender uma coisa extremamente valiosa. Para quem? Para o ser humano. Para todo ser humano. Que se a gente, nós, seres humanos, usássemos um pouquinho disso, nós teríamos a condição de sermos muito mais do que felizes. Muito menos doente. Isso não quer dizer que você vai ser feliz o tempo todo. Você vai ter problema. Mas você vai ter mais facilidade para sair dele, né, Célia? Você não está dormindo não, né? Ainda não está. É que ela levanta muito cedo, sabe? Então você vai ter mais condição de sair do quê? Dos problemas. Você vai ter doença? Pode ter sintoma e ter doença. Só conhecendo isso, você vai ter mais condição de ter menos doença. Ou melhorar mais rápido delas. Isso é muito simples. Muito simples. Olha o que está escrito aí. Aprenda a usar o seu subconsciente para melhorar a sua saúde. Quando eu falo saúde, como médico, faço medicina holística. O que quer dizer holística? Medicina do todo. Do corpo, da mente, da energia, corpo, mente, energia, espírito e a inter-relação deste ser com o universo. Com o universo aonde? Na horizontal, que é onde nós estamos. E também com o universo aonde? Na vertical. Como na vertical, doutor? Sim, na vertical. Os planetas nos influenciam. A Lua nos influencia. Não é? Você já ouviu dizer que mulher, quando está gestando, muda a Lua, ela pode ter o bebê. O que é isso? É uma influenciação na vertical. Então, eu quero abrir isso para você poder ter esse controle, esse contato, essa percepção, usar essa coisa do subconsciente. Nós temos, no mínimo, 3 padrões de consciência. Então nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo espiritual, e isso tudo se relaciona com esse mundão. Certo? Além disso, nós temos 3 possibilidades, ou 3 setores, ou 3 lugares, ou 3 partes da consciência da gente. Sabia disso? Você sabe, sim. É o consciente, é o subconsciente e é o inconsciente. O inconsciente é o quê? Aquele lugar, aquele quarto, aquela gaveta, onde todas aquelas coisas do nosso passado, boas ou ruins, elas estão o quê? Guardadas. Estão naquela gaveta chamada inconsciente. Está tudo lá. Desde quando? Para nós, desde que a gente nasceu. Para a espiritualista, desde outras vidas. Para nós, desde que nasceu. Está tudo guardado lá. É uma gaveta. O subconsciente, ela está numa outra gavetinha. O consciente é o que está aqui agora. Então, você está consciente do quê? Do que está acontecendo aqui agora. Usando o quê? Os 5 órgãos do sentido. Você está usando a visão, você está usando a audição, você está usando o olfato, você está usando a gustação e você está usando a sensibilidade ou tato. Então, nós temos esses níveis de consciente, subconsciente e inconsciente. Quando que nós acessamos o inconsciente? Normalmente, nós acessamos o inconsciente da gente quando algo muito forte acontece e que nos remonta ou nos transporta a quê? Ao passado. Então estava guardado alguma coisa e vem, a gente lembra. Sonho faz isso? Sonho faz isso. Sonho é uma porta aberta do inconsciente, do subconsciente e do consciente. Quando a gente sonha, né? Quando a gente sonha, a gente vê que o sonho às vezes é meio confuso, né? A gente não entende muito bem. É porque ele passa numa trama de filtros e ele é meio deturpado, meio transformado. Por isso que às vezes a gente precisa interpretar um sonho. Mas é uma mensagem, é uma forma de você perceber
que existe um inconsciente na gente. É uma forma de você perceber que existe o subconsciente da gente. Eles vêm de onde? Do inconsciente e do subconsciente para a consciência. Putz, tive um sonho essa noite. Sonhei isso. Então é algo do inconsciente que vai passando no subconsciente e que chega até o nível da consciência. Quando a gente não lembra, puxa, sonhei pra caramba, pô, mas não lembro do sonho. Ele saiu do subconsciente e chegou aonde? No subconsciente. Não chegou ao consciente. De repente fica lá, a gente não lembra. Passa algumas horas, a gente, putz, olha lá, lembrei do sonho. Passou do subconsciente para o consciente. Porque são barreiras, plataformas que o sonho pode seguir. Então, é para provar para você que existe o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente, você está plenamente consciente agora de tudo que está acontecendo? Como é que estão as suas nádegas? Você estava consciente? Não, você não estava consciente. Só que agora você está, agora está aí, você está sentindo. Né? Então, a gente tem uma consciência o quê? Parcial. Você está focando em mim, você está focando através do seu olho, através do seu ouvido, você está focando duas partes em mim. A sensitiva, ou a sinestésica, ou o tato, está adormecido agora. O olfativo está adormecido agora. O gustativo está adormecido agora. Você está usando dois. Se eu colocar aqui na sua frente agora um bolo de chocolate, você começou a usar o quê? O auditivo, o visual e o gustativo, que você vai sentir o gosto do bolo, mesmo sem comer. Entendeu? Se eu colocar aqui na frente agora um spray de perfume, você vai estar usando todos eles e mais um. Se eu abaixar muito a temperatura da sala, ou aumentar a temperatura da sala, você vai usar todos esses e mais um tato. Entendeu? Então, você pode perceber que 90% das vezes nós estamos usando um ou dois ou três, o que é muito, órgãos do sentido. O resto, ele está como, entre aspas, adormecido, está parado. Por quê? Você está andando na rua, você está prestando atenção no visual, escutando o que está acontecendo. O resto está parado. Você está funcionando, ele está funcionando, mas você não está ligado nele. Você não está ligado nele. Você não anda na rua, puxa, sentindo o meu pé, como o meu pé está fazendo. Nossa, que cheiro que está aqui. Nossa, que gosto gostoso, que coisa gostosa, estou sentindo. Olha que visual bacana. Você não anda assim. Ninguém de nós anda assim. Então, a gente usa preferencialmente dois itens desse, conforme as nossas atividades. E quando você vai dormir, você está usando o quê? Desses órgãos? Nenhum. Quando você dorme, você não está usando nenhum. Quem que está funcionando? Isto é, o seu consciente está o quê? Rebaixado, adormecido. Quem está funcionando? Você está respirando, seu coração está batendo, seus movimentos peristálticos estão acontecendo, movimento do intestino, a sua deglutição está acontecendo para você não ficar babando. O seu olho está produzindo lágrima para você não ficar com o olho seco, ok? Os seus olhos estão se movimentando para não ficarem parados e poderem secar. Tudo isso está funcionando. O seu consciente está dormindo. Quem que está funcionando? O inconsciente ou o subconsciente. Mas, para nós entendermos, o subconsciente está funcionando. Ele está mantendo o quê? A vida. Ele está mantendo a vida. Ele é poderoso? Extremamente, porque senão, se nós dormirmos, nós morreríamos. A gente não morre quando a gente está dormindo. Por quê? O poderoso subconsciente e o inconsciente estão funcionando. E no outro dia a gente acorda, incrivelmente. E por incrível que pareça, isso acontece. A gente acorda. Quem que manteve a noite para a gente? O nosso corpo, tudo funcionando direitinho para você poder despertar o subconsciente e o inconsciente.
Isso existe partes do cérebro. O consciente está na parte anterior. O inconsciente está na parte posterior e baixa. O inconsciente ele está na parte posterior e baixa. O consciente está na parte anterior e alta. Ok? Então nós temos divisões anatômicas dentro do nosso cérebro. Para que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos falar um pouco mais hoje sobre o subconsciente. Então eu vou falar um pouco mais para você ir gravando isso. Então nós temos o consciente, nós temos o subconsciente. E nós temos o inconsciente que está lá na gaveta. Está lá na gaveta, está guardado lá. De vez em quando a gavetinha abre e sai uma coisinha. Mas quem funciona mesmo, quem é? O nosso subconsciente e o nosso consciente. Como mostrei a você, nós temos consciente funcionando um pedacinho, uma partezinha do nosso consciente está funcionando, o resto está adormecido. Os estudos mostram, internacionais, de muitos anos, mostram que o nosso consciente, ele é consciente em 5% da nossa mente. Então, pega a nossa mente. 95% da nossa mente está no subconsciente, inconsciente, está junto. Nós só temos 5% da consciência. Já aconteceu com você? Provavelmente sim. Já de ocorrer alguma coisa que você fala assim, puxa, nem percebi isso. Falo para você, pô, mas você está acordado, você está olhando. Você está acordado, você está sentindo. Você está acordado, você está pensando. Como que você não viu isso? Por que você não viu? Porque o teu foco estava em outra coisa. Agora, quem percebeu isso? O seu subconsciente, o seu inconsciente. Ele percebeu. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Deus fez uma coisa muito interessante. A vida fez uma coisa muito interessante. O universo fez uma coisa muito interessante. Ele deu ao consciente, a esse consciente, uma capacidade muito importante, muito boa, que é de poder comandar uma grande parte do nosso subconsciente e inconsciente. Como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Conscientemente, lembre-se agora comigo de um limão. Corta esse limão. Corta esse limão. O que você começa a sentir na boca? Saliva. Então, só da gente pensar, que é o consciente que está pensando, visualizar, que a gente visualizou, a gente começa a salivar. Quem que produziu a salivação? Consciente? Não, o consciente não produz isso. Isso não é ação do consciente. Isso é ação de quem? Do inconsciente. Entendeu? A gente passa um nervoso. Passa um nervoso. O coração da gente dispara. Isso é ação do inconsciente? Ou do consciente? Ou do subconsciente? Subconsciente e inconsciente. Você não passou nervoso, você não ficou parado pensando assim, pô, meu coração tem que disparar. Ou, coração, dispara coração, vai. Você não fez isso, você não ficou mandando. Você passou por uma emoção, por um sentimento, e o coração disparou. Então você percebe, tem uma coisa que acontece aqui no nosso consciente. Passei um nervoso. Lembrei da imagem de um limão. Lembrei de uma imagem ruim. Lembrei de uma imagem boa. Lembrei de uma pessoa que eu gosto. Lembrei de uma pessoa que eu não gosto. Lembrei da minha falta de dinheiro. Lembrei do meu problema no trabalho. Lembrei daquele pôr do sol maravilhoso lá na Bahia, Itapuã. Lembrei daquele inverno gelado que eu estava lá na Bélgica. Percebe, não?
Você vai lembrando disso? Lembrei que amanhã vai ter jogo do Corinthians. A hora que você lembra, o seu consciente, ele manda esta informação para onde? Pro inconsciente, pro subconsciente, que faz o quê? Libera uma resposta. Tá entendendo isso? Eu vou falar, depois eu vou te projetar os negócios aqui. Por que eu gosto de primeiro falar e depois projetar? Porque assim, a hora que eu projetar, você vai lembrar do que eu falei e você vai começar a falar, vai começar a ter identificação. Então eu estou te dando duas vias de aprendizado e fixação do que eu estou falando. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Daqui a pouco, isso é auditivo e visual da minha figura. Daqui a pouco você vai ter o visual do que eu falei. São duas formas de eu estar usando os seus canais de percepção. Nós temos canais de percepção, canal aditivo, canal visual, canal sensitivo. Então eu estou usando os dois canais e vou continuar usando os dois canais. Só que eu vou fazer o quê? Marcar isso. Tá? Bom, então, veja, o meu consciente está tendo o quê? Consciência de algumas coisas. Lembranças, memórias, sensações, visualizações, pensamentos. Eu estou com medo de uma prova que eu vou fazer amanhã. Vou fazer uma prova amanhã, estou com medo. O meu inconsciente, o meu subconsciente produz o quê? Uma resposta. Tá? Eu estou muito alegre porque amanhã eu vou receber um prêmio. O meu inconsciente prepara isso. Tá? Daqui 2 horas eu vou dormir. O meu inconsciente está preparando isso. Aí você já começa a pensar em quem tem insônia. O que acontece? O consciente não está preparando o inconsciente. Percebe? Aí já começa a entrar um pouquinho naquilo que eu quero entrar com vocês, porque se vocês aprenderem, vocês vão poder ter um pouquinho mais de controle, né, em cima da vida de cada um de vocês. Ok? Deu para entender até aqui? Então tá. Então tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Eu junto o subconsciente e o inconsciente, ponho os dois juntos, né? Faço um mais ou menos só. Mais ou menos um só. Tá? E posso jogar assim com eles. Cientificamente, inclusive, eu posso jogar assim com eles. Ok? Então veja. O consciente faz uma ordem, o inconsciente executa. Pensei no limão, ele executou o quê? Salivação. Pensei num momento difícil, medo, ele executou o quê? Taquicardia, aumento da minha respiração, aumentou a adrenalina, aumentou minha pressão arterial. Pensei num momento alegre, ele fez o quê? Palpitação, aumentou meu coração, só que é diferente do medo, né? Uma palpitação diferente, meu rosto ficou vermelho. Percebe como é isso? Pensei em algo difícil que eu vou fazer. O meu inconsciente, eu não parei para pensar em fazer isso. Ele fez. Puta, mas tem uma coisa difícil para fazer. Pensa para você ver. Seu corpo assume a postura. Por quê? Porque o inconsciente dá ordem e o subconsciente, ou inconsciente. O consciente dá ordem, o subconsciente e o inconsciente faz. Você está com muito medo de uma situação? Se entrar aqui um bandido agora, qual é a reação da gente? O que é isso? Você faz isso, faz assim comigo. O que você prendeu aqui? Prendeu aqui? Prendeu? Não. Então deve ter, então está falhando, porque tem que prender. Mudou o tempo, né? Chegou lá. Toda vez, isso é a reação do nosso animal. Toda vez que a gente sofre um susto, a gente trava aqui, trava o diafragma e trava o ânus. Você já está começando a entender o que quer dizer prisão de ventre. Pessoas que vivem assustadas, com medo, inseguras. O consciente está mandando mensagem para o subconsciente e ele faz o quê? Ele trava. Aí o que acontece? As fezes ficam dentro do intestino. O organismo precisa de água. Ela vai lá e tira água. O organismo vai lá e tira água. As fezes ficam secas. Consegue evacuar? Não consegue. Então a prisão de ventre está muito ligada. Agora você está entendendo por quê.
está começando a perceber como que a tua mente consciente atua no seu mundo inconsciente, no seu corpo inconsciente e cria problemas. Entendeu? Quem de nós aqui não vive assustado? Fala a verdade. Mais ou menos, menos ou mais? Nesse mundão que está aí fora? Até tem a linguagem, a fala. Nós temos que matar um leão por dia. Matar leão dá medo. Tá certo? Então veja, a gente vive muito assustado. Por isso, o grande número, né? O grande número de pessoas com obstipação, prisão de ventre, intestino preso. Consciente, atuando no subconsciente, atuando na matéria. Ok? Tá dando para entender? Bom, continuamos. Eu vou fazer um trabalho. Eu vou para o meu trabalho. Porém, eu não gosto do meu trabalho. Então, eu levanto de manhã, minha cabeça fala assim, putz, mais uma vez, de novo. O que o meu inconsciente está recebendo? Uma informação positiva ou negativa? Negativa. O que ele vai fazer? Se preparar para receber esse negativo, porque a função dele é fazer aquilo que nós estamos mandando e nos proteger. Então ele vai se preparar para fazer, para permitir que a gente enfrente aquele dia ruim que a gente não está gostando. Como que ele faz isso? Se eu vou para um lugar que eu não gosto, eu vou assim, ó, leve, tranquilo? Ou eu vou tenso? Tenso. Eu vou tenso. Eu não vou leve, tranquilo, brincando, sorrindo. Eu vou tenso. Tensionando o quê? Toda a musculatura. Quem mandou fazer isso? O inconsciente, o subconsciente. Eu não parei para pensar, pô, eu vou para lá, eu não gosto daquilo, então eu vou tensionar meu corpo. Não, eu não parei para pensar isso. O meu corpo fez a partir de uma informação que o meu cérebro mandou para o subconsciente. Manda também uma informação para onde? Para minhas veias, para minhas artérias. Elas não estão relaxadas. Como é que elas ficam? Contraídas. Se contrai as artérias, a quantidade de sangue é a mesma. Se eu diminuo o continente e mantenho o volume, a pressão sobe. É uma coisa você pegar um saco plástico, encher de ar e ficar apertando ele. A pressão lá dentro sobe. Pegar um saco, encher de água, apertar ele, a pressão lá dentro sobe. É a mesma coisa, a gente se pressiona porque a gente está fazendo, estou dando um exemplo, né? Um fato, uma coisa que a gente não gosta. A pressão sobe. A pressão subindo, o coração tem que se proteger. O que ele faz? Ele aumenta a força de contração para poder vencer esta pressão. Começam os problemas cardíacos. E assim vai. Tudo a nível inconsciente. Se eu sou uma pessoa que tenho muito medo de faltar alimento, pessoas que passaram por guerra tiveram isso. Pessoas que passaram por pobreza tiveram isso. Né? Pessoas que vieram de locais muito pobres, países, eles têm isso. O que o corpo começa a fazer? O consciente colocou, pode faltar. O que o subconsciente faz? Comece a guardar. Uma das formas da gente ter o quê? Obesidade. O corpo começa a guardar. Você já foi na casa de pessoas que passaram por guerra ou que têm momentos de pobreza na vida? Como é a geladeira dele? Vazia ou cheia? Hoje que ele tem dinheiro? Super cheia. Ele compra demais. O medo inconsciente de quê? De não ter. Ele guarda muito. Ele acumula muito. Faz isso porque quer? Não, inconsciente. É tudo funcionando na base do inconsciente. Lembre-se que 5% da nossa mente é consciente. O resto,
95% é inconsciente. Então, conclui-se que nós vivemos mais no inconsciente do que no consciente. Conclui-se que nós temos que ter consciência disso. Porque a hora que nós tivermos consciência disso, nós vamos começar a tomar cuidado com o quê? Com o que acontece aonde? Na consciência. Na consciência. Se eu penso coisa boa, o meu consciente, o meu subconsciente e inconsciente processa o quê? Coisa boa. Se eu penso em coisa ruim, meu subconsciente e inconsciente processa o quê? Coisa ruim. Se eu penso em sucesso, meu inconsciente prepara sucesso. Se eu penso em perda, meu inconsciente prepara perda. Ah, doutor, mas aí você já está indo longe demais. Você lembra que eu te falei que a visão holística é assim? Corpo, mente, energia, espírito. Corpo, mente, energia e espírito. Que se relaciona com quem? Com o universo na horizontal, que somos nós, as nossas coisas, e com o universo na vertical. Então, a minha mente, Jung já falava isso, falando do inconsciente coletivo, está aqui a psicóloga que não me deixa mentir, por isso que é bom ter psicólogo. Tem médico aqui também? Só tem um psicólogo que não me deixa mentir. Jung falava isso, o inconsciente coletivo. Então, através da minha mente inconsciente, eu me uno, ou estou unido, melhor dizendo, ao inconsciente coletivo. Então, se eu começo a pensar assim, puxa vida, a minha vida está uma desgraça. Putz, o meu consciente está falando isso, o meu inconsciente começa a processar isso. Você está entendendo por que todo mundo fala que a gente tem que ter pensamento positivo? Eu estou te trazendo essa informação que você já conhece, só que de um modo fisiológico, explicando por que você tem que ter o pensamento positivo. Se acontece como uma cliente minha falou há pouco tempo, que ficou gravado na minha mente. Ela falou assim: essa dor nos joelhos vai acabar me matando. Ela falou assim, eu falei disso até na rádio. Se essa pessoa afirma isso 1, 2, 10, 20, 50 vezes, o que vai acontecer? Isso vai virar um câncer ósseo. Deus nos livre, não estou rogando praga não, né? Estou contando para vocês nessa aula. Isso pode virar um câncer ósseo e pode levar à morte. Com a potência e a força de quem? Dela, da mente consciente, atuando aonde? Na mente inconsciente. Na mente inconsciente. A mente inconsciente tem poder disso? Agora eu vou completar mais um pedaço para você. Quem que faz seu cabelo crescer? O seu consciente? Você fica aqui pensando, meu cabelo tem que crescer agora, meu cabelo vai crescer, meu cabelo vai crescer, meu cabelo tem que crescer. Você fica fazendo isso? Não. Quem coordena isso? O inconsciente. Quem faz sua unha crescer? Putz, minha unha tem que crescer, minha unha está crescendo, minha unha tem que crescer. Você fica fazendo isso? Não. Quem faz isso? O inconsciente. As suas células descamam totalmente, todas as células do corpo da gente, em 120 dias, você já ouviu isso? Elas são totalmente trocadas. Todas. Em 120 dias. Você fica pensando isso, puxa, eu vou trocar célula, vou trocar célula, vou trocar célula. Ou tem alguém que faz isso? Tem. O inconsciente, o subconsciente faz isso. Só que se você começa a jogar em cima dessa transformação o quê? Um pensamento de desgraça, esse inconsciente pode começar a produzir células doentes. É a origem dos nossos males. Aí tem uns que dizem assim, não, mas é porque a minha família tinha isso. Eu digo assim, você crê nisso, né? Você não vê pessoas falarem, ah, mas a minha família inteira, todos, meu pai, minha mãe, todo mundo teve isso, então eu vou ter. Óbvio, se você crê conscientemente nisso, fica mandando essa mensagem para o seu inconsciente, óbvio que o seu inconsciente vai produzir isso.
Tenha dúvida? Depois disso que eu estou te falando, isso eu estou te falando aqui, como médico, como psicólogo, né? Mas você pode encontrar isso em qualquer lugar, em qualquer livro, qualquer lugar na internet, comprovando tudo isso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando você pode encontrar lá. Não é uma coisa que o doutor Arnaldo está falando sem base, sem fundamento, né? Isso você pode encontrar lá. Isso é a lei, né? Da força da nossa mente. A mente consciente atuando em cima da mente inconsciente. Entendeu? Quem falou muito sobre isso, olha lá, aprenda a usar o seu subconsciente para melhorar a sua saúde. Quem falou muito sobre isso, e aí eu estou dando já um livro para você, para você ler. Se você quiser ler mais sobre isso que nós estamos falando aqui, chama O Poder do Subconsciente. É um livro antigo. De quando é esse livro? 1900 e... Não, mais. 1950. É um cara que escreveu, né, um camarada que escreveu, que se chama Joseph Murphy. É esse cara aqui, esse camarada aí, já mais velho, né? Esse cara, ele é o seguinte, olha, o Dr. Murphy nasceu em 1898, final, quase 1900, certo? Recebeu educação na Irlanda e na Inglaterra, escreveu, ensinou, aconselhou e educou durante 50 anos. Ministro protestante, sua fama decorre principalmente pelos seus muitos livros e artigos sobre a ciência da mente. Foi um grande divulgador do poder subconsciente e da força que jaz por trás de todos nós. O que é uma força que jaz? Você morreu? No que ele está falando aí? Não, uma força que existe, né? Uma força que está ali, por trás de todos nós. O poder está em você. O Dr. Murphy, diretor da Igreja da Divina Ciência em Los Angeles por 28 anos, onde compareceu cerca de 1.500 pessoas todos os domingos. Uma igreja que reúne 1.500 pessoas. Em 1900, hoje você tem essas grandes conglomerações, né? Mas em 1900, tá? Para você ver como ele era dominante nessa ideia do subconsciente. Teve um programa de rádio durante muitos anos, muito popular. Mudou para Laguna Hills, Califórnia, em 1976, onde continuou a falar aos domingos até sua transição em 1981. Bom, ele foi embora em 81. Foi autoridade recomendada renomada em misticismo, né? Por que em misticismo? Porque isso que eu estou falando para você hoje é ciência. Só que até pouco tempo atrás era místico. Você vê como é que é? 1900, ele faleceu em 1980, era visto como místico ainda, isso. Né? E dinâmica da mente. Mas ele não acreditava na reencarnação, embora cresce na comunidade com os mortos, cresce na comunicação com os mortos, sob certas condições, ele cresce, né? Ok. Sua mais famosa obra é O Poder do Subconsciente, é esse que eu te mostrei aí. Eu piquei algumas partes, vão ficar muito longo. Olha que frase interessante. A pobreza, para ele, é um pecado. Isso é uma coisa para a gente pensar. A pobreza é um pecado. Pois o homem está cercado de abundância em toda parte. E cada um pode ter o seu quinhão, em se apercebendo do grande poder que tem para mudar a sua vida. Por isso que eu falei que vocês são muito felizes de estarem aqui hoje. Porque se você pegar essa história do subconsciente, você vai poder fazer muito que está sendo feito por aí em muitas igrejas, em muitas palestras, em muitas crenças, em muitos livros de autoajuda.
Então, você está entendendo que tudo depende do meu pensamento, da minha fé. Deus está para nos ajudar. Deus não está para fazer por nós. Ele nos deu a consciência e a subconsciência e o consciente, para nós aprendermos a fazer disso a nossa vida. Jesus curava, quando ele curava como? Ele ia lá e fazia assim, plim, curou? Não, ele chamava o indivíduo na fé. A fé do indivíduo, a crença do consciente do indivíduo, entenda agora, produzia as transformações necessárias a nível do subconsciente e inconsciente e fazia a cura. Está entendendo não? Por isso que se o indivíduo, que nem existe muito, vão na igreja universal, na mundial, na igreja, enfim, nessas todas que tem, né, que fazem cura. E eles são curados. Você acredita nisso? Eu acredito. Fielmente eu acredito. Nem todos, mas uma boa parte dali são curados. Curados pelo quê? Pela fé. E você está entendendo como? O indivíduo tem uma fé consciente, fé, consciência, eu acredito nisso, eu acredito que o meu corpo vai ser curado, eu acredito na cura, eu acredito nisso. Essa coisa é tão forte que vai fazer com que o seu inconsciente e subconsciente faça a cura. Entenda isso. Não vão ficar negando de bobeira, isso é tudo para tomar dinheiro dos outros. Tomar dinheiro dos outros é problema deles. O problema deles, você dá dinheiro se você quer, né? Você dá dinheiro se você puder. Enfim, isso não é problema meu. O problema meu é o seguinte: eles conseguem, todas as igrejas, todos esses lugares, conseguem mobilizar uma coisa tão forte, em nome da fé, que faz com que o nosso inconsciente produza a cura. Vai num Pai de Santo que não cobra nada. Se o indivíduo tiver fé naquilo, ele está movimentando quem? O inconsciente dele. E ele vai produzir a cura. Agora, se você não tiver com a fé, não vai acontecer nada, você vai perder dinheiro, você até dinheiro cansou. Jesus, quando curava, falava assim: levanta e anda. Estimulando o quê? Ele não pegava o cara pela mão e fazia levantar e andar. Presta atenção. Ele dava ordem. Se o indivíduo captasse essa mensagem, colocasse fé em cima disso, força em cima disso, mobilizasse quem? O inconsciente e o subconsciente, ele andava. Jesus falou o tempo todo para que a gente pudesse aprender, através do consciente, mobilizar o inconsciente. Como ele, todos os outros seguidores. Como ele, todos esses seguidores que estão aí. Sem crítica se faz dinheiro, se não faz dinheiro, se tem avião, se não tem avião. A gente não tem nada com isso, é problema dele, ele vai prestar conta disso lá em cima com Deus, é problema dele, não tem nada com isso. O caso é o seguinte: para muita gente ele consegue ajudar. Por quê? Por mérito dele? Não, por mérito da pessoa. Então, se a gente for com fé num lugar desse, a gente consegue milagre. Não. Fala. Eu presenciei 2 curas. Como é que é? Eu presenciei 2 curas. É. Primeiro no cérebro, 10 anos de serviço. Aí, Depois chegar. fala. Segundo, com uma moça que tem uma perna mais curta que a outra. Subi, ela deitou bem perto de mim. A outra perna ficou igual. Fala. A gente precisa ver palestras como essa, que eu estou fazendo hoje, e por isso que eu disse que vocês estão ganhando uma coisa muito boa, para ficar cutucando dessa coisa na cabeça da gente, para a gente mobilizar esse subconsciente e esse consciente da gente em favor de. Voltando só um pouquinho para trás. Eu estava falando para você que o corpo é corpo, mente, energia, espírito e contatua com o meio. Se você tem uma crença que você nasceu pobre e vai morrer pobre, você pode ganhar na loteria.
Se você tem dentro de você uma crença que você nasceu pobre, mas você vai morrer rico, você não precisa ganhar na loteria, você vai ganhar esse dinheiro de alguma forma. Faz a diferença agora para você? Você consegue entender por quê? É o inconsciente, subconsciente, inconsciente nosso, atuando aonde? Nesta horizontal. Se eu estou com essa força grande, eu fiquei 3 meses pedindo que Deus, e com fé que ia conseguir, me mandasse mais uma sala de acupuntura, para eu formar acupuntura lá em Santana. Eu estava precisava ampliar. Ele não mandou uma, ele mandou 3. Juntas. Eu não fui nem procurar, verdade ou não foi, Guilherme? O cara veio bater na porta. Verdade. O cara veio bater na porta. Ó, doutor, tem 3 salas para alugar lá embaixo. O médico morreu, deixou 3 salas livres. Entendeu? É coisa pequena. Mas, se eu consigo coisa pequena, é isso que eu quero passar para você. Você pode conseguir coisa grande. Sem precisar me dar dinheiro. Sem precisar me cultuar. Sem porque eu precise ser seu pastor. Sem que eu precise ser o quê? O seu, como é que eles falam? O seu Buda, o seu guru. Tinha esquecido a palavra, guru. Nada disso. Eu estou te passando a fórmula. Se você vier nossas palestras, você vai ver que em 5 palestras, que é um mês, pensando nisso, você vai criar o quê? Lá na frente. Uma mudança de hábito. Uma mudança de postura. Por isso que eu quis marcar 5 direto. Porque eu vou falar isso hoje, a semana que vem eu vou falar outra coisa mais relacionada a isso, na outra eu vou falar outra coisa mais relacionada a isso, e nós vamos encher a sua paciência disso, e você vai começar a mudar. Se você levanta na sua casa e fala assim, não, eu vou mudar as coisas na minha vida financeira. Eu posso. Eu vou mudar minhas coisas no trabalho. Eu posso. Às vezes a gente escorrega, eu escorrego. Todos nós ainda escorregamos porque nós não temos fé muito consistente. Mas eu tenho, a cada dia, acrescentar um tijolinho na minha fé. E eu tenho fé que daqui a algum tempo eu vou escorregando menos, e menos, e menos. A gente escorrega. Porque quando que eu vim ouvir falar nisso? 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei na Mundial. Que eu comecei a ouvir isso. Até então eu nunca tinha ouvido. Meu pai não ensinou isso, minha mãe não ensinou isso, muito pelo contrário, meus professores, meus amigos, ninguém me ensinou isso. Agora, imagina se a gente tem aqui uma criança ou um adolescente que começa a ouvir isso. Que fantástico será daqui 10 anos para essa criança? 15 anos? Percebe? Quem de vocês ouviu isso na adolescência ou na infância? Ninguém. Só o Guilherme. Porque o Guilherme já está com a gente. Meu filho está com a gente há muito tempo. Luane. Né? Entendeu? Mas 99% das pessoas que estão lá fora não ouviram isso. Muito pelo contrário. Cuidado. 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 Não vai dar certo, hein? Toma cuidado que não vai dar certo, hein? Melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando, hein? Cuidado. Cuidado. Homem não presta para nada. Homem só serve para enganar a mulher. Arruma namorado, marido? Arruma nada. A crença afasta. Estou falando brincadeira, só que tem razão. Você está entendendo? Então nós precisamos fazer o quê? A nossa cabeça crescer em relação a isso. 10 conceitos do Murphy, publicado no seu livro Poder Subconsciente. Esse livro, eu mostrei a capa dele aqui, você vai anotar, você tem que comprar. Ou reler. Ou reler. Se for reler, melhor ainda. Né? Olha, pense no bem, e o bem se seguirá. Está lembrando que eu falei isso para você agora? Agora você está vendo o mal. Pense no mal e o mal se seguirá. Você, como eu, é aquilo que pensa. Não muda não, quem mandou você mudar? Você, aqui todo Guilherme, igual a Guilherme. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os seus dias. Eu tenho uma frase
que está grudada no meu computador e lá no meu banheiro. É assim, todos os dias, em todos os sentidos, eu me torno melhor, cada vez melhor. Então, por que eu grudei lá no computador? Por que eu grudei na minha mesa? Por que eu grudei no banheiro? Estou lá, lavando a mão, fazendo outras coisas. Às vezes eu olho para aquilo. A gente precisa ter alertas. Escreva. Põe alerta na sua casa. Põe alerta no seu ambiente. Sabe por quê? Do resto está muito cheio. Alerta para jogar a gente para baixo. Você ligou? Televisão. Você viu? Um jornal. Você ouviu? Um rádio. Menos a Rádio Mundial. Quem conhece a Rádio Mundial? Todos conhecem? Quem não conhece, tente ouvir. Né? Todo lugar tem muitas coisas que prestam, muitas coisas que não prestam. A única vantagem total da Rádio Mundial é a seguinte: a Rádio Mundial não tem notícia ruim. Não tem crime, não tem roubo, não tem nada disso. A Rádio Mundial só tem notícia boa. Salvo, tem pessoas que são mais honestas, menos honestas, isso não tem jeito. Quando eu comecei a Rádio Mundial, éramos em meia dúzia e todos nós tínhamos um conceito bem firmado e a coisa era melhor. Hoje em dia, balançou um pouco, mas é muito bom. Tá? Pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal se seguirá. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os seus dias. Então vamos, a partir de hoje, né, escrevermos coisas positivas para colocarmos em lugares que a gente está, que a gente vai com frequência, que a gente sente e olha. E a gente vai tendo esses pensamentos positivos. Te dei uma frase, pode construir a sua. Não tem importância, qualquer uma. Cada vez que eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa maravilhosa. Pronto. Você quer frase mais forte que essa? Toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa maravilhosa. Isso cativa, cultiva, estimula a nossa autoestima. Verdade ou não é? Toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa maravilhosa. Como é que vai estar a minha autoestima? Alta. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes vendo isso. Né? Você pode criar a frase que você necessitar. Eu preciso cultivar mais a minha humildade. Olha, vem aí, também, tá bom. Olha, toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo um ser humano humilde. A força. Toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa forte. Põe a fotografia da tua mulher. Toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo a fotografia da minha mulher. Escreve embaixo: amo cada vez mais. Ponto. 10 vezes por dia que eu olho isso? Não. É o subconsciente, não é? É o inconsciente, não é? E é o consciente mandando o quê? A ordem. Quero parar de fumar. Escreve em todo lugar. Eu já parei de fumar. E fumar. Aí você olha 1 vez, 2, 10, 20 vezes ao dia. Cria a tua frase. Cria a tua vitória. Cria você aquilo que você pensa. Quer ver a próxima? Essa é a primeira. Segunda, seu subconsciente nunca discute com você se está correto ou não. Isso é importante. O subconsciente da gente, eu costumo dizer que o subconsciente é burro. Ele não questiona. Você pensou? Ele faz. Isso é um perigo. Porque os seus pensamentos negativos produzem negatividade. Ele não questiona. O subconsciente, ele não questiona. Ele é burro. Entendeu o que essa frase quer dizer? Então, se você ficar pensando coisa ruim, ele faz coisa ruim. Ok? Ele apenas aceita o que sua mente consciente determina. Ele aceita. Ele aceita. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas afirmações, com os nossos pensamentos. Acho que eu vou morrer de câncer. Acho que eu vou morrer de câncer? Estou brincando, hein? Acho que eu vou morrer de câncer. Vai morrer de quê? De câncer. Tem gente que fala isso? Tem. Pior é que tem. Eu como médico vejo isso, gente. Meus negócios não vão dar certo. Meus negócios não vão dar certo. Meus negócios não vão dar certo. O subconsciente está recebendo essa mensagem.
Você quer ver outra? Vamos terminando. Você sempre tem o poder de escolher o bom e o mal. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha a saúde e felicidade, ser prestativo, alegre, cordial, simpático, e que todo mundo lhe corresponderá. Você pode escolher, eu falei disso na rádio, você vê lá no YouTube. Sábado passado eu falei do poder da escolha. Poder da escolha. Não é? Você pode escolher. Às vezes eu me pego com os pensamentos lá embaixo. Como eu já estou um pouco ligado nisso, eu me policio. Aí eu faço o quê? Eu mudo meu pensamento. Eu posso escolher o que eu vou pensar. Portanto, eu posso melhorar o meu futuro e o meu agora. Para que eu vou ficar pensando, putz, aquela festa que eu vou vai ser uma porcaria. Aquela festa vai ser uma desgraça. Aquela festa vai ser uma porcaria. O que vai acontecer na festa? Acho que eu posso pensar, puxa, vai ter um monte de gente legal lá, vai ser bacana. A festa vai ser bacana. Estou dando exemplos. Você pode chegar no seu local de trabalho com aquele seu mau humor característico, né, de levantar às 6 horas da manhã e não cumprimentar ninguém e falar, puta, meu dia hoje vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. O inconsciente e o subconsciente vai fazer essa desgraça acontecer. Você está dando ordem. A sua mente consciente é a sentinela do portal, né? E tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer. Está acontecendo agora mesmo, nesse exato momento. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Por isso, escolha tudo que lhe faça sentir bem. Às vezes, a gente está parado no pensamento negativo. Isso é nosso. Nós somos assim, eu, ele, ela, todos nós somos assim. Não, eu. Às vezes a gente tem mais ou menos, um mais, outro menos, mas todos têm. Quando a gente se pega num pensamento negativo, muda, você tem o poder de escolha. Para que eu vou pensar isso? Eu vou mudar. O que você perde? Só ganha. Pô, tal coisa não vai dar certo. Se você continuar pensando que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você mudar e começar a pensar tal coisa pode dar certo, tem chance de dar certo. Mas isso é bobeira, é besteira. Minha doença não vai curar nunca. E se você começar a pensar, não, eu vou resolver essa doença, eu vou sair disso. Eu estou melhorando, eu vou resolver isso. Eu vou curar esse negócio em mim. Você não perde nada, você só ganha. Porque com outro pensamento você só vai perder. Nesse pensamento você pode ganhar. O que é melhor fazer? Ter um pensamento positivo, pô. As sugestões e afirmações dos outros não têm qualquer poder para prejudicar-nos. O único poder é a ação do seu próprio pensamento em relação a isso e como reagirá. Só te explicando um pouco melhor. Muitos de nós somos muito influenciáveis. Chega uma pessoa, fala para você assim, acho que você não vai conseguir não. Você não vai conseguir. E aí a gente pega aí, acho que eu não vou conseguir mesmo. Fulano fala, ele falou para mim que eu não vou conseguir, acho que não vou. Aí não vai. Não foi ele que me influenciou e que fez a coisa ruim na minha vida. Foi a minha capacidade de crer no que ele falou, que me trouxe o quê? A fé no negativo, e aí eu produzi o negativo, entendeu? Então, o que eu quero dizer com essa frase? Não adianta ficar responsabilizando os outros. Tem muita terapia, eu trabalhei como terapeuta durante 1990 até 2009, mais ou menos. Quantos anos dá isso? Sou ruim? 20 anos, vai. Vamos arredondar, 20 anos, vai. Eu trabalhei com terapia durante 20 anos.
né? E eu vi muito isso, as pessoas, não, mas eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque meu professor, porque meu irmão. Veja bem, eles te deram uma influência, te promoveram uma influência, mas o responsável é você que acreditou nisso. Você acreditou nisso até agora? Acreditou nisso até agora? Vamos mudar. Você pode mudar. Você não precisa continuar com essa crença. Ah, meu pai falou que... meu pai falava, é isso mesmo. Ganhar dinheiro é muito difícil. Ser rico, então? Um dia, numa terapia, em terapia, veio isso. E eu trabalhei com o meu terapeuta. E eu comecei a mudar essa história. Ganhar dinheiro é fácil. Eu tenho competência. Não é difícil. Eu tenho competência. Eu posso reverter isso. Foi quando eu comecei a crescer como médico. Porque médico, dinheiro, médico. É a profissão, né? Entendeu? Então tem umas coisas que a gente ouve lá na infância. É mais fácil passar um elefante pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a gente ouviu isso. É bíblico. Né? Então, quer dizer, se a gente teve crença nisso, você pode hoje parar de encher o saco dos outros, parar de perturbar os outros e começar a fazer por si. Vamos mudar essa crença. É isso que eu quero dizer com esse slide. Tome cuidado com o que você diz. Nós já falamos sobre isso, lembra? Tome cuidado com as suas afirmações. Você terá que prestar contas por cada palavra irresponsável. É sério, isso é muito sério. Vocês estão aqui hoje sendo beneficiados com essa aula que eu estou te dando, fazendo com que alguns aprendam e que alguns lembrem, né? Então presta atenção, nós somos responsáveis por cada palavra irresponsável. Nunca diga vou fracassar. O subconsciente não sabe identificar se isso é uma piada ou uma realidade. Ele não sabe identificar. Então, às vezes a gente fica brincando. Ah, não, eu estou brincando. O subconsciente não sabe que é brincadeira. Isso é sério. Isso é muito sério. Ele simplesmente faz com que todas essas coisas se tornem verdades. É muito fácil para o subconsciente fazer isso? É. Por quê? Ele é 95% da nossa mente. Ele é 95% da nossa mente. Olha a capacidade que ele tem. Sua mente não é voltada para o mal. E nenhuma força da natureza o é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Tem muita gente que pensa que o ser humano é ruim. O ser humano não é ruim. Deus não criou uma coisa ruim. Deus criou um ser bom. Mas que no mundo, por fraqueza, por bobeira, por influenciação, começa a ter pensamentos e atos e comportamentos ruins. Mas o ser humano não é ruim. Ah, mas é aquele que mata. É loucura, é pensamento ruim, é companhia ruim, é crença ruim. Ele crê que aquele é o jeito dele ganhar dinheiro. Por isso que Jesus falava uma coisa assim: quem mais precisa de auxílio são os melhores ou são os piores? São os piores. Por isso que Jesus foi crucificado. Ele podia ser crucificado no meio de dois grandes homens ou dois reis, não foi? Poderia ou não poderia? Poderia. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Sendo que um deles, ele levou para o céu. Por quê? Esse um fez o quê? O arrependimento.
Então, quando você começa a estudar, perceber essa história de Jesus, é muito interessante, porque ele mostrou isso para nós a cada passo. Ele disse, você pode, com a sua fé, mover montanhas. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Olha o quanto nós temos de fé. Nada, né, gente? Porque nós não temos a fé nem do tamanho de mostarda, de um grão de mostarda. Porque se nós tivéssemos fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Poderia transformar muita coisa. O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar, burilar-nos, através disso que nós estamos fazendo aqui, a nossa fé. Nós temos que burilar-nos a nossa fé. Porque aí nós vamos ficar poderosos no bem. Nós temos mais fé no ruim ou no bem? No mal ou no ruim? Exemplo, vou te dar um exemplo. Ó, você... Só exemplo, não tem nada a ver. Não, é exemplo bom então. Não, é ruim, é ruim. Esse final de semana você vai quebrar a perna. Puta! Esse final de semana você vai ganhar na loteria. Ah, você é louco. Qual é a crença que a gente põe? Esse final de semana eu posso quebrar a perna, eu fico até chateado. Vou ganhar na loteria? Nunca vou ganhar na loteria. É verdade ou não é, gente? É um exemplo, né? Sem pé nem cabeça, mas é para a gente ver como a gente crê. A nossa crença, né? Ela está muito mais ajeitada, condicionada, direcionada para o negativo do que para o positivo. A gente tem isso dentro da gente. Então a gente precisa reconhecer isso e começar a transformar. Nós temos essa possibilidade? Temos. Não adianta ficar culpando o pai e mãe, culpando o passado, culpando as coisas. Não adianta. Eu tenho que me preparar para transformar isso em mim. Para poder ter o quê? As coisas, né? O Guilherme me ajuda muito, sabia? Às vezes eu estou lá no meu putz, está tudo tão difícil, né? Para, vai resolver. Vai dar tudo certo. Tem cabeça boa. Foi criado ouvindo isso. Quantas palestras você participou? Familiares. Entendeu? Desde pequeno. Tem defeito? Tem defeito, como eu tenho. Nós temos defeitos. Mas tem esse lado que é o lado mais positivista. Por isso que eu estou te dizendo, se nós tivéssemos crianças nas escolas, participando de aulas como estas, adolescentes com aulas como estas, nas escolas, nas faculdades, nós teríamos seres humanos maiores e melhores lá na frente. Mas infelizmente não, porque isso não interessa muito aos grandes. Os grandes querem que a gente seja o quê? Cordeiros. Como alguém colocou isso em algum lugar. Você tem que ser cordeiro. Você não pode ser, né? Então, a mente não é voltada para o mal. E nem a vida. Isso é coisa da vida aqui, ó. Nós estamos pegando aqui no dia a dia, nessas coisas que a gente vive aí, sabe? Estamos terminando. Nunca diga que não pode fazer determinada coisa. Supere seu medo. Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. E se você parar para pensar, quem fez você falar isso foi o medo. Medo do insucesso, medo do trabalho, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo do que vão falar, medo do que vai acontecer, é medo. Supere seu medo, substituindo pela seguinte afirmação: posso fazer todas as coisas, todas, através do poder da minha mente subconsciente. Consciente nós não conseguimos fazer nada. Nós conseguimos dar o quê? Informação, ordem para o nosso inconsciente, que é o poderoso. Para o nosso subconsciente, que é o poderoso. Ok? Você é o capitão da sua alma subconsciente. Você é o capitão do seu subconsciente. Então você tem que dar ordem. É o senhor do seu destino. Você tem que controlá-lo. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a felicidade, a saúde, o dinheiro, o sucesso, a prosperidade.
as amizades, o bom casamento, o bom relacionamento, a boa morte. Vamos escolher a boa morte? Escolher a boa morte. Sabe por que eu falo isso? Porque nós temos dentro de nós uma coisa tão velha, tão antiga, tão arcaica, que é assim. Se eu chego para ele aqui, desculpa te usar de exemplo de novo, como é que você está pertinho de mim? Se você sentou pertinho de mim, é porque você gosta de mim, senão você estava longe. Então você está aqui, né? Se eu falo com ele assim, pô, sabe aquele nosso amigo, o Paulão? Morreu. A primeira coisa que ele vai falar: de quê? Morreu de quê, coitado? Era tão bom. A gente pergunta, morreu do quê? Necessariamente, a gente tem que morrer de alguma coisa? Mas isso está tão gravado em nós, que nós temos que morrer por doença. Então vamos pedir a Deus que a gente morra por velhice. Vamos mentalizar isso. Eu vou morrer de velho, cara. Eu vou morrer quando a bateria acabar. Eu não vou morrer de câncer, de coração, de pulmão, de nada. Eu vou morrer de quando a bateria acabar. Nem uma vela que apaga. Tem gente que morre assim, tem? Apagou a vela. O cara morreu que nem um passarinho, dormindo. Não, eu quero morrer assim. Então vamos criar essa morte. Você não pode criar isso. Posso. Deus não escolheu a nossa morte, gente. Ninguém escolheu a nossa morte. Quem escolhe a nossa morte somos nós mesmos. Então vamos escolher a saúde, a vida boa, o dinheiro, os bons relacionamentos, escolher o padrão da morte, escolher como é que eu vou viver, escolher um bom trabalho, escolher bom. Eu posso fazer isso? Posso. Deus me deu isso. Só que nós não sabemos usar. A gente larga. O que você quer comer? Quantas vezes a gente já viu isso, né? Não sei. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você quer comer não sei qualquer coisa, a vida vai te dar o quê? Qualquer coisa. A vida dá aquilo que você está falando, que o inconsciente está trazendo. Pediu qualquer coisa, dá qualquer coisa. Escolha a felicidade, etc. A última: o que quer que sua mente consciente acredite ser verdade, o seu subconsciente aceitará, sem questionar. Totalmente sem questionar. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Você sai daqui sabendo isso, pelo menos. O inconsciente, o que você pensar, o inconsciente acredita e faz. E fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite nas bênçãos da vida. Porque se a gente acredita que a vida é ruim, a vida vai ser ruim. Se a gente acreditar na bênção, a vida será uma bênção. Eu sei que é difícil. Mas eu quis plantar e quero plantar em você hoje. Eu quis plantar e quero plantar em você hoje esta semente de conhecimento, de entendimento, de recapitulação, para que essa semente possa florescer dentro de cada um de nós. Porque a crença que eu tenho é que se vocês estiverem bem, eu estarei bem. Porque nós não estamos soltos, separados, nós estamos todos unidos. Se um daqui estiver meio caindo, o outro vai estar caindo. É aquele exemplo que eu dou. Se você pega uma panela de feijão e você coloca 1000 grãos de feijão lá dentro. Se 1 grão de feijão não estiver saudável, estiver doente, aquela panela está boa? Não estará. O universo é assim. Nós somos feijões do universo. Nós somos feijõezinhos do universo. Pensa nisso. Por isso que Deus e o universo conspiram em nosso favor a todo instante. Porque Ele tem um grande interesse de que cada um de nós esteja bem, porque desta forma Deus estará bem.
o universo estará bem. Enquanto um de nós não estiver bem, o universo não está bem. Mais ou menos, meia boca. Mas não estará bem. Por isso que existe essa conspiração constante em nosso favor. Falo isso e reafirmo porque existe aí fora uma crença de que o universo conspira contra a gente. Frase, tudo dá errado. Tudo dá errado na minha vida. Como se o universo estivesse conspirando contra mim. O universo não está, ninguém está conspirando contra mim, a não ser os ignorantes. No bom sentido. Os ignorantes desta lei. Porque se eles não conhecem essas leis, eles podem estar conspirando contra mim. Toda vez que fizerem calúnia, conspiração contra a gente, são pessoas que estão o quê? Ignorando esta lei. Desconhecendo esta lei. Porque a hora que ele fizer para mim, ele vai receber o mesmo. Por isso que eu policio minha cabeça para não fazer o mal, não fazer a vingança. Óbvio que às vezes eu faço, às vezes, né? Escorrego, mas eu já policio muito. Porque eu sei que se eu fizer um mal para ela, esse mal vai voltar para mim. A hora que eu estou mentalizando o mal para ela, eu estou construindo ele em mim, para depois meu inconsciente produzir nela. É a lei do universo. Ok? Bom, 9h30, nós vamos parar por aqui. Eu começo atrasado, mas termino na hora, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, né? Então é o seguinte, gente. Terça-feira que vem, nós vamos continuar o nosso trabalho, no mesmo horário, cuidando do seu estresse. Eu vou falar, dentro disso que nós abrimos hoje, pena que não veio, né? Eu vou dar uma recapitulada leve, para quem não veio, mas nós vamos falar basicamente cuidando do seu estresse, que é uma coisa muito frequente, muito comum em nós. E que tem muito a ver agora com isso tudo que nós falamos hoje. Então você já pode começar a cuidar do seu estresse, na semana que vem você já pode trazer exemplos. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês, até a próxima vez. Bom, fiquei pensando, já vi isso. Germano, né? Eu já vi. Obrigado, gente.